Sejam bem-vindos ao Raio X. A convidada de hoje nasceu e cresceu no Barreiro. É doutorada em Medicina e especializada em Endocrinologia, Diabetes e Nutrição. Foi diretora do Serviço de Endocrinologia do Hospital de Santa Maria. Foi autora dos primeiros estudos sobre prevalência da obesidade. Fundou várias sociedades e é também professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Para além da carreira médica, tem um percurso ligado à política, sobretudo ao período revolucionário antes do 25 de Abril. Foi militante do PCP, fundou as Brigadas Revolucionárias e foi presa pela PIDE várias vezes. Em 2005 foi agraciada como comendadora da Ordem da Liberdade. Tem 2 filhos e 3 netos. Hoje fazemos um raio-x a Isabel do Carmo. Olá, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. Nascer e crescer no Barreiro é mais ou menos o mesmo que nascer e crescer na política? É mais ou menos. O Barreiro era uma terra muito politizada, com muita resistência durante o tempo da ditadura e também com muita repressão durante o tempo da ditadura. Por outro lado, era uma terra operária e com todas as condições das terras operárias. Havia vários tipos de operários, mas de modo geral as pessoas eram muito mal pagas, havia desempregos, as pessoas ficavam desempregadas, havia despedimentos sem qualquer espécie de sanção sobre isso, não é? Portanto, era uma terra que era politizada em termos de trabalho e politizada em termos de um sentimento geral contra a ditadura. Como era o ambiente no Liceu de Setúbal? Como era? O ambiente no Liceu de Setúbal. Eu fui para o Liceu de Setúbal quando tinha 10 anos, ia de comboio todos os dias e aí era um bom ambiente. Foi, de facto, foram dos melhores tempos da minha vida. Foram 5 anos, porque não tinha nem o 6º nem o 7º, e aí havia um ambiente muito aberto, muito diferente dos liceus de Lisboa, e com um grande pátio, com muita liberdade, com alguns professores fantásticos, o Dr. Ausenda, o João Serrão e outros, e foi muito bom. Foram 5 anos muito bons. E na sua família, quem era mais de esquerda? A sua mãe ou o seu pai? É difícil dizer, eram os dois igualmente. Eram os dois igualmente. O meu pai foi militante, ao passo que a minha mãe nunca foi militante, mas estava pelo mesmo nível em termos de ideias, era igualmente. E a Isabel ama a igualdade, como o seu pai? É de facto o livro que eu fiz, que eu organizei, que foi publicado pela Câmara em relação ao meu pai, chama-se Meus Senhores Amam a Igualdade. E eu adotei essa frase que o meu pai tinha escrito num sítio qualquer, porque penso que a igualdade é mesmo a raiz, é o eixo de um determinado pensamento. É considerar que as pessoas todas nascem iguais e depois têm que ser iguais. Não é só nascer igual, é nascer igual e viver em condições iguais. Em termos de casa, em termos de alimentação, em termos de acesso ao estudo. Isso é verdadeiramente um eixo e um objetivo. Que outros valores diria que herdou dos seus pais? Os meus pais eram muito, para além desta questão política, em que a igualdade era fundamental, eram muito organizados e muito retos e muito disciplinados, às vezes demais, pelo menos para uma adolescente eu sentia isso como demais, mas eram pessoas que não tinham dívidas, que organizavam o dinheiro de acordo com as suas possibilidades, que previam muito as coisas, não iam para iniciativas inesperadas. Isso às vezes pode ser um bocadinho limitativo, mas de qualquer maneira é uma coisa que se transmite muito em termos de conduta, em termos de postura para as pessoas mais jovens. E isso, com certeza. E depois a leitura. Os meus pais liam muito, mais o meu pai que a minha mãe, mas a minha mãe também lia, portanto a questão da leitura, sobretudo num tempo em que não havia televisão, não é? A leitura era marcante, a leitura correspondia aos tempos livres. Os tempos livres era para haver leitura e o acesso a uma determinada leitura. E isso sim é também um ambiente. Eu penso que a questão dos pais lerem é fundamental para as crianças. As crianças imitam os pais e
E mesmo hoje, em que a questão da imagem, televisão, os computadores, etc., está muito marcante, é importante que os pais leiam, e leiam à vista dos filhos, porque os filhos imitam os pais. E para si foi determinante, porque até hoje gosta de ler, como se costuma dizer, grandes calhamaços. É verdade. Gosto de ler grandes calhamaços, embora às vezes os grandes calhamaços que exijam mais continuidade de leitura, eu os reservo para as férias, porque aí temos as horas todas à nossa frente e portanto, não se vai ler aos bocadinhos, não se vai limitar o tempo da leitura. E gosto de grandes calhamaços, sim, e li na vida grandes calhamaços e os calhamaços foram importantes. Porquê é que diz que quando foi estudar para Lisboa quase se tornou uma delinquente? É verdade. Por um bocadinho, por uma nesga, e eu tornava-me delinquente. Porque fui para o Maria Amália, e o Maria Amália era um liceu insuportável. Eu vinha de um liceu de liberdade, em que não havia cá, usávamos bata, mas podia-se usar cinto por cima da bata, podia-se andar sem meias, podia-se andar de sandálias, podia-se andar de bicicleta no recreio, podia-se correr, e cheguei a um sítio onde tudo tinha regras extremamente estrictas, não se podia correr nos corredores, para ir à biblioteca, que era um sítio que eu gostava de frequentar, em Setúbal, era sempre uma coisa complicadíssima, e depois era proibido, os rapazes, que até custa hoje a acreditar nisso, mas os rapazes não podiam passar em frente do liceu. À porta? À porta, pois. E houve momentos em que foi assim, porque podia haver qualquer coisa, porque as raparigas entravam e saíam, não é? E, portanto, podia haver ali qualquer contacto, o diabo podia tecê-las. E não entrava nenhum homem dentro do liceu, exceto um senhor muito velhote, carpinteiro, acho que de vez em quando ia lá. E, por outro lado, o ambiente era mesmo um ambiente de muito repressivo, e eu vinha de fora, e aquelas professoras mais ursas estigmatizavam muito as pessoas que vinham de fora, e eu cheguei ali e encontrei um ambiente completamente hostil. E, portanto, apetecia-me fazer coisas más, deitar uns pimenta disparates próprios da idade. Deitei pimenta na sopa e outras coisas assim. Ir ao café da esquina, e às vezes também fugir para o Parque Eduardo VII, que era ali ao pé, e isto, com mais um jeitinho, podia dar em qualquer coisa que fugisse ao equilíbrio. Foi nessa altura, nessa idade, que entrou oficialmente para a política, para o mundo juvenil. Sim, eu fiz ainda no Maria Amália, eu fiz umas distribuições de panfletos. Eu fui para a Maria Amália com 15 anos, portanto 15, 16 anos, ainda fiz para ali umas distribuições, e depois, portanto tinha contacto já nessa altura com pessoas do Barreiro, um pouco mais velhas do que eu, mas jovens, e foi através disso que eu fiz algumas coisas. Não foi através do meu pai, eu sabia que o meu pai tinha a posição que tinha e tinha tido atividade no MUD, no Movimento de Unidade Democrática, mas não foi através dele, foram através de pessoas da minha idade, ou um pouco mais velhos. E depois, quando entrei para a Faculdade de Medicina, entrei com 17 anos, e aí sim, imediatamente, entrei para um ambiente fantástico, que era o ambiente da Comissão Pró-Associação. A associação tinha sido proibida, tinha sido fechada pela PIDE, mas tinha-se constituído uma Comissão Pró-Associação, muito alargada, com muita gente, aberta, com reuniões abertas, um fenómeno naquela altura. Porque eram anos mesmo de chumbo, eram anos cinzentos, eram anos muito pesados. Estou a falar de 57, 1957, 1958. E, portanto, num país assim, os anos 50 foram anos muito maus neste país, sob todos os pontos de vista, cultural, todo o ambiente. E aí encontrar um sítio, que foi a Faculdade de Medicina, onde havia um grupo muito grande de jovens, muito abertos, com bons alunos, porque ali houve uma coincidência em medicina das pessoas mais à esquerda, mais abertas, serem também bons alunos. Isso foi também uma belíssima coincidência. E como o curso tinha 7 anos, eu entrei e contactei logo com pessoas que estavam no 7º ano.
que tinham mais 7 anos do que eu, tinham e têm atualmente. E apesar da sua rebeldia e do seu ativismo político, era boa aluna. Era boa aluna. E ouvi dizer, também era namoradeira. É verdade. O que naquela época... Naquela época era pisar o risco. Quando andava no liceu, havia aqueles namoricos, o Liceu de Setúbal, havia aqueles namoricos como há no liceu, não é? Com bilhetes, com escapadelas, mas os namoros mais inocentes possível, não é? Mas, de qualquer maneira, era um contacto com rapazes e era excitante a história de haver ali um namorado na outra turma. Depois, quando entrei para a faculdade, depois tive namorados e consegui realmente isso, ser namoradeira, gostar muito de bailes, ir a bailes, gostar muito de dançar e ser boa aluna. E aos 21 anos foi viver com Ernesto de Sousa. Pois foi. Aí foi realmente, para a minha família, foi um choque muito grande, as coisas foram muito mal recebidas. Um homem mais velho, bastante mais velho. Com mais de 19 anos. Realizador de cinema, sem casamento, e naquela época era muito, muito pesado. Isto era mesmo uma situação muito pesada, estou a falar de 1961, 62. Foi um ato de rebeldia ou de amor? Eu fui um bocado seduzida, porque ele era bastante mais velho e, portanto, ele não foi como se fosse uma pessoa da minha idade e foi bastante uma questão de sedução. E da minha parte, a questão da rebeldia estava implantada. Eu achava e acho que as pessoas têm que ter independência, têm que ter autonomia, que as mulheres devem ter um comportamento idêntico ao dos homens em termos de poder escolher e poder decidir da sua vida, e, por outro lado, eu achava que o casamento oficial e administrativo que não tinha sentido nenhum, ainda hoje penso o mesmo. Portanto, da minha parte, essa posição era uma rebeldia. Em termos de sentimentos, fui seduzida, fui mais seduzida do que seduzi, mas eu gostava bastante dele. E com o pai da sua filha, chegou a casar? Que é verdade, com esse cheguei a casar. E cheguei a casar porque, entretanto, eu fui presa, uma das vezes que fui presa, a PIDE não deixou que ele me visitasse. Saí da cadeia e casei. Só porque dava jeito? E dava. É verdade. Casei, fui ao registro civil a Cascais, que morávamos na linha, e registrei o casamento. É verdade. E também foram os ideais políticos que a uniram a Carlos Antunes? Isso foi porque ambos estávamos com uma ideia na cabeça, que era fazer a revolução e contribuirmos para a revolução, e achávamos naquela altura, e continuo a achar, que tinha que haver ações armadas. O regime não caía por atos democráticos nem por movimentos. Democracia não havia. Havia censura, havia repressão e, portanto, as eleições eram todas falseadas, democracia não havia. E, por outro lado, os movimentos de massas em que se tinha muita esperança, as manifestações, os movimentos dos estudantes, tinham, de facto, muita gente na rua. Parecia que o regime abalava, como pareceu em 58 com as eleições de Humberto Delgado, mas depois não abalava. E isso, ao longo dos anos, foi dando a consciência, não só a mim, como a muitos, de que tinha que haver atos de força, tinha que haver ações. Ações que não era para elas próprias tomarem o poder, porque não tinham capacidade para isso, não tinham força para isso, mas para levarem o enfraquecimento do poder. Voltando aqui um pouco atrás, conheceram-se em Paris e a Isabel estava a discursar. É verdade. Ficou a saber a minha vidinha toda. Eu fui para Paris fazer um estágio da especialidade de endocrinologia em 1969. Houve nessa altura em Lisboa umas comissões democráticas e eleitorais muito movimentadas, são das tais movimentações de rua fantásticas, em 69, que depois deram, como sempre, numa derrota, numa fraude, não é?
Eu fui, nessa altura, para Paris, para ficar lá a fazer o estágio, e fui designada para falar em nome dessas ditas comissões democráticas e eleitorais, e de facto, discursei na Mutualité, e depois o Carlos Antunes veio ter comigo. O que é que ele lhe disse? Foi uma abordagem daqueles assédios político-amorosos que se fazem. Como é que é isso de um assédio político-amoroso? É começar pela política e acabar no amor. E depois acabar no amor, é isso. E que falou-me das coisas em Portugal e que tinha lido umas coisas escritas por mim e gostava, portanto, de conversar, trocar impressões, e lá fomos trocando impressões até que depois eu comecei a explicação muito. Ele era funcionário do Partido Comunista, portanto não podia nem fugia àquela orientação do Partido Comunista, que eu achava que era recuada. E, portanto, eu despertei muito aquela coisa de que tem que haver ações armadas, tem que haver, coisa com que ele estava de acordo, embora não expressasse muito, visto que era uma pessoa que representava o Partido Comunista. E acabou por sair. E acabou por sair. Por causa disso, exatamente, saiu ele e saí eu. Na mesma altura? Na mesma altura. Em 70, acabámos por sair no decorrer do ano de 70 e fundámos as Brigadas Revolucionárias. Era uma mulher dura nessa altura? Eu julgava que não, mas quando vejo as minhas imagens na televisão, nesses anos, é horrível. Era duríssima. A imagem era dura. Mas nós temos sempre muita dificuldade em nos julgarmos a nós próprios, não é? A imagem que eu tinha de mim não era essa, mas provavelmente era mesmo dura. Quando olho para mim, se eu visse aquela senhora, eu achava que aquela senhora é insuportavelmente dura. Não me ria, não sorria, nada. Quando vejo as imagens da televisão, de 74, por aí, 74, 75. E quando olha para essas imagens, sente mesmo que é outra senhora? Sinto que foi outra encarnação, é verdade. As ideias são as mesmas, mas é outra encarnação, completamente. É como se eu estivesse a ver um personagem um bocadinho distante. E um personagem que até participou em assaltos? E eu, diretamente em assaltos, nunca participei. Estive sempre na direção político-militar das brigadas. Eu, diretamente em assaltos, não participei. O Carlos Antunes, sim. Eu, diretamente em assaltos, não. E já foi várias vezes acusada de uma palavra que é forte, de bombista, que nega. O bombista, dito assim, tem uma conotação negativa, como se andasse para aí a pôr bombas e a matar pessoas. De facto, as Brigadas Revolucionárias nunca mataram ninguém, nunca houve perdas de pessoas a lamentar. Isso para nós foi muitíssimo importante, desde o princípio, não sacrificar vidas, não matar ninguém, e é difícil. Quando se põe uma coisa que explode num sítio, tem que haver uma boa escolha, muitos cuidados, para isso não vir a dar resultados dessa ordem. Houve 2 camaradas nossos que morreram na ligação do explosivo, mas pessoas de fora, ninguém morreu, e isto foi um propósito nosso. Portanto, quando se diz bombista, é pensar que uma pessoa que anda para aí a distribuir bombas que matam. Não havia a intenção de matar, mas acidentes podem acontecer. Pode acontecer acidentes. Por exemplo, com outra organização, com a AR, que foi a organização do Partido Comunista, aconteceu um acidente. Acidentes podem acontecer, mas tem que se evitar os acidentes, e o propósito é não matar. Eu penso que isto é muito importante, e é mais interessante porque distingue as organizações portuguesas de todas as outras que houve na Europa. É bastante curioso também. Chegou a dizer numa entrevista que é muito fácil fazer uma bomba. É muito fácil. Sabe fazer? Sei. Já fez alguma? Eu própria andei com explosivos, transportei explosivos, à parte dos explosivos estive com detonadores e com o relógio de ligação, já escolhi locais para a colocação das bombas, não estive em nenhuma em que fizesse a ligação direta do plástico ao detonador. Mas é tão fácil que é tão perigoso.
porque se confundir aquilo que eram estas ações armadas do passado, políticas, mesmo as outras que houve na Europa e com as quais eu não estou de acordo, se confundir isso com o terrorismo atual é um disparate. Porque o terrorismo atual é, de facto, qualquer coisa que é ao acaso, é para atingir populações ao acaso e por indivíduos que são muito pouco politizados. Devem ter um chefe lá longe que lhes dá ordens, mas eles em si são pouco politizados e havendo esta facilidade de materiais e de ligação, é de facto uma situação perigosa e deve-se analisar nesta perspectiva. Chegou a fazer parte das FP25? Nem sombras. Quando eu fui presa em 78, depois disso, houve pessoas que constituíram os FPs 25 e constituíram-se, com as quais eu estive completamente em desacordo, como estou em desacordo com a linha de orientação deles e cortámos mesmo com essas pessoas, ainda agora são capazes de expressar isso. Agora que eu fiz um livro que se chama Luta Armada, um tijolo, um calhamaço, essas pessoas encontraram formas de exprimir o seu repúdio pelas minhas posições, mas são as minhas posições. Eu não estou de acordo com as deles. Mais de 40 anos depois ainda existem essas mágoas? É incrível. E são mágoas mesmo. Porque as mágoas políticas são mágoas importantes. Porque não é com o inimigo, os cortes e os problemas não são com o inimigo declarado, são com aquele que tinha sido amigo antes. Os cortes com as pessoas do Partido Comunista, quando eu me separei do Partido Comunista, e que ainda agora se refletem. Por exemplo, eu tinha sido convidada para apresentar esse livro em Serpa, e em Serpa a Câmara resolve, por a pessoa da biblioteca, que julgo que também será do Partido Comunista, mas depois a presidência, a Câmara em si, cortou. Não posso apresentar. Foi desconvidada. Não posso, fui desconvidada, exatamente. Como é que ainda hoje há isto e essas mágoas dessas pessoas nessa altura em que eu divergi são grandes, ainda hoje me tocam. E perdeu amigos por causa dos seus ideais? Perdi amigos. E depois também, quando houve pessoas que constituíram os FPs 25, algumas delas foi um choque e de facto é uma coisa que magoa, porque é tocado como se houvesse uma deslealdade. Foi presa por diversas vezes e chegou a estar na solitária. Como é que se lida com o isolamento? A solitária é péssimo. Imagino. É mesmo. Como é que se ultrapassa isso? Como é que se ultrapassa? Como é que se lida naquele momento? Antes do 25 de Abril, a solitária era muito difícil, porque eles tiravam às pessoas qualquer espécie de livro, tiravam o relógio. E, portanto, tirando o relógio, não sabemos a que horas estamos. Nem que dia é, provavelmente. Não, isso com o dia à noite vai-se vendo. Tinha ligação com o exterior, via a luz do dia? Via a luz do dia, porque a janela dava para um muro, que era o muro onde as sentinelas passavam em cima e, portanto, havia luz à noite. É muito mau. Há pessoas que suportaram isso muito bem, com muito tempo. Outras não, mas a solitária é qualquer coisa que é muito, muito desumano. Eu vi uma vez um depoimento de um alemão, talvez alemão, que tinha estado nos campos de concentração e que ele dizia que, apesar de tudo, a tortura do isolamento a 100%, que é mais desumana do que os campos, porque nos campos havia outras pessoas, falava-se, havia vida humana à volta. Ele era uma pessoa que tinha estado nos campos. E isto diz-me qualquer coisa, impressiona-me, aliás, porque os campos, nós sabemos o que era, foi uma coisa que ultrapassou tudo. Mas o isolamento é muito mau.
Em algum momento se sentiu a perder o controlo, a perder o chão, a perder-se de si? Sim, eu nunca me passou pela cabeça que o facto de estar a sofrer o que sofria me levasse a falar, a fazer confissões na polícia. Mas perder o controle em termos de psiquicamente, sim. Depois do 25 de Abril também tive isolamento, tive um grande isolamento, tive 9 meses de isolamento, quando fui presa em 78, mas com uma coisa muito importante, tinha livros. E isso altera completamente. Não é bom, continua a não ser bom, não é? Tinha 15 minutos de recreio e é sempre mau o isolamento. Também chegou a fazer greve de fome. Estava disposta a morrer por uma causa? Quando se entra em greve da fome não há outro remédio se não estar disposta a morrer pela causa. Porque parar é perder a dignidade. E, portanto, eu estive 30 dias e tive muito medo de morrer. Porque eu... Era pior perder a dignidade do que perder a vida? Era. E quem se mete nestas coisas políticas tem que meter isso na cabeça, que é sempre pior perder a dignidade do que a vida. E é fundamental. Felizmente agora já não estamos em tempo de resistência. Mas já tinha filhos nessa altura? Tinha os meus 2 filhos. Tinha a minha filha, que nessa altura tinha 5 anos, e tinha o meu filho, que era um bebê, tinha meses ou 1 ano já. Mesmo na década de 70, em pleno período revolucionário, continuou a dar consultas. É verdade. Como é que conjugava em si? Era uma pressão muito grande, porque eu dava as consultas no Barreiro e, portanto, tinha que ir de carro até ao Barreiro, dar as consultas, voltar em completa euforia das manifestações e das assembleias e das reuniões. E também como é que conjugava aqueles seus 2 lados de mulher revolucionária, disposta a morrer por uma causa, disposta a armadilhar um engenho, com a mulher que é médica e que fez o juramento de Hipócrates? Não é nada incompatível. No juramento de Hipócrates, o que sobressai mais é o nosso objetivo como médicos de aliviar o sofrimento das pessoas. É o nosso objetivo como médicos, aliviar o sofrimento, curar se possível, tratar se não for possível curar. E o respeito pela vida humana. E respeito pela vida humana. E, portanto, eu, em momento nenhum, em todas essas manifestações, eu quebrei isso. Nunca. Nem quebro. No dia 25 de abril de 74, não estava em Lisboa? Estava no Porto, clandestina, numa casa de umas pessoas, e veio um amigo meu, um camarada meu, dizer-me que se passava qualquer coisa, porque a nossa tipografia, que também era clandestina, ele ia para lá e tinha visto soldados naquela área, recuou, mas pensou bem, e depois abriu-se a rádio, que realmente era aquilo que tanto esperávamos, que era o derrube da ditadura, e foi pela força, não é? Foi com os movimentos militares. Eu não chamo golpe militar, porque não foi um golpe militar, foram movimentos militares, de muitos militares, que derrubaram a ditadura. E nos últimos 45 anos, mais alguém voltou a chamá-la de Elisa? Nunca mais. Nunca mais. Era o seu nome na clandestinidade? É verdade, era o meu nome na clandestinidade. E que vem não sei se vem num dos romances do Nuno Bragança, talvez venha. Eu é que ainda chamo por pseudónimo alguns dos meus ex-camaradas. Tenho dificuldade e chamo o meu ex-marido, o Carlos Antunes, por pseudónimo dele, que era Sérgio. E o seu filho herdou o nome do pai? Exatamente, que é o nome do nosso filho. Alguém que já passou, portanto, na vida, que já fez greve de fome, que não tinha medo de morrer ou que nem sequer questionava isso, que na realidade tem é medo de gatos e de andar de avião? É verdade, eu tenho muitas fobias. Só não tenho essas fobias. Tenho muito medo de gatos. Eu gosto de os ver à distância e de frente, para controlar os movimentos. E no avião meti-me 6 vezes, mas já não me meto mais. Acabou. É pânico.
E tenho pena. Nem a ouvir uma música do António Variações ou a comer uma taça de arroz doce? Não, mesmo com variações e mesmo com uma taça de arroz doce, quem gosta muito de uma coisa e de outra, é impossível. Foi um gosto conversar consigo. Muito obrigada. Obrigado, Marta. Já sabe, todas as semanas fazemos aqui um raio-x a uma personalidade do mundo da saúde. Olhamos para o percurso profissional, mas sobretudo para o pessoal, porque todos temos histórias, todos temos amores, paixões, desilusões, ilusões, tristezas, alegrias, porque no fundo, por dentro, somos todos iguais. Até para a semana.